Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de outubro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O Evangelho de Lucas, para mim, é um evangelho muito especial, porque Lucas, ele traz muitos detalhes que a gente não tem nos outros três evangelhos, né? Lucas, ele é minucioso na narrativa dele, talvez por conta da sua profissão. Lucas era médico e vai ser Lucas, né, aquele que vai ser descrito por Paulo como meu amado amigo Lucas, né? Lucas, ele era companheiro de jornada de Paulo e vai ser ele que vai escrever não só o livro de Lucas, mas o livro de Atos também. Possivelmente ele tenha escrito esses dois livros nos momentos onde Paulo estava preso, né? E ele sempre estava ali acompanhando Paulo, ajudando Paulo, né? Nesses momentos. E aí nós vamos ver que o livro de Lucas, ele não é endereçado a um povo, mas a uma pessoa chamada Teófilo. E você vai ver no relato, daqui a pouco, de 1 a 4 do capítulo 1, que ele vai falar o motivo, né, desse endereçamento a Teófilo. Talvez Teófilo tenha pedido a eles relato, né, e Lucas prontamente escreve na esperança de renovar a confiança de Teófilo, que tinha algumas dúvidas e necessitava de algumas instruções, né, na sua fé cristã. E aí Lucas, ele vai nos presentear com essas narrativas. Olha só o prefácio do livro de Lucas. Visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Então, Lucas, ele não andou com Jesus, como foi o caso de Mateus, que era um discípulo, né? De João, que era um discípulo, Lucas, de Marcos, né? Lucas não. Lucas, ele vai fazer esse apanhado, né? Ele é quase um repórter aqui. Ele vai buscar escrever um livro com um cunho mais investigativo e histórico, né? Por isso que ele é tão detalhista na narrativa dele. E ele começa falando de Zacarias e Isabel, olha só, que eram os pais de João Batista. Então ele fala que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. E a sua mulher era filha de Arão, né? Então ambos faziam parte de famílias sacerdotais e eles eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos do mandamento do Senhor. Só que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias, né? Então ele traz aqui o contexto do nascimento de João Batista, que foi um verdadeiro milagre, né? Ora, acontecendo que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote da ordem do seu turno, coube-lhe a sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando, né? E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé,
à direita do altar do incenso, e vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele um grande temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Olha que preciosa a narrativa que Lucas nos traz a respeito do nascimento de João Batista, dos pais de João Batista. Nenhum outro escritor vai trazer essa riqueza de detalhes para nós, né? E aí ele vai falar do ministério de João Batista já para os seus pais, ou seja, né, nem havia concebido João Batista e Deus já traz os detalhes, o propósito da vida de João Batista. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, né? Então, essa profecia está lá em Malaquias, no capítulo 4, do versículo 5 ao 6. E aí, ele pergunta para o anjo: como eu vou saber disso? Eu já sou velho e a minha mulher é avançada em dias, né? E aí respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Olha que privilégio, não é? De Zacarias. Eu acredito que em todo a trajetória do seu ministério sacerdotal, ele não teve um momento único como esse, onde ele conversa, né, onde ele tem esse encontro com o próprio anjo Gabriel, que era o mensageiro do Senhor para aquele momento, né? E aí nós vamos ver que ele vai ficar sem falar. E aí ele vai escrever, né, as coisas, e as pessoas ficam assim: o que será que aconteceu com Zacarias lá dentro, né? Alguma coisa extraordinária aconteceu com esse homem lá dentro. E aí nós vamos ver que Isabel, passados dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens, né? A gente sabe como as mulheres sofriam quando elas não podiam ser mães, né? E aí é predito o nascimento de Jesus. E aí essa parte aqui nós vamos ver que tanto Mateus quanto Marcos traz a respeito do nascimento de Jesus, né? No 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, foi a uma cidade chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, né? Então Mateus 1,18 vai trazer esse relato. E aí nós vamos ver que Maria resolve visitar quem? A sua prima Isabel, a mãe de João Batista. Olha só, somente Lucas nos traz esse relato extraordinário, que mostra que, ouvindo a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo de Deus. Olha aqui a profecia sendo cumprida, que ainda no ventre João Batista seria cheio do Espírito Santo, né? E aí vai ser a ocasião que Maria vai escrever um cântico de adoração ao Senhor, que é lindíssimo, e só Lucas retrata esse cântico. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humanidade da sua serva, pois desde agora
Todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração a geração. Leia completo o relato aqui, né, deste cântico de Maria. E aí vem o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias, porque aí quando nasce a criança, ele retorna a sua fala, ele volta a falar, e aí, né, diz que então pedindo ele uma taubinha, escreveu o nome do filho, que o filho chamaria João, e todos se admiraram, e nesse momento, imediatamente a boca se abriu, né, e foi desprendida a sua língua, e ele falava e louvava a Deus. Imagina que alegria que aconteceu na casa de Isabel, com o nascimento de João, e a coisa preciosa aqui que demonstra isso o cântico de Zacarias, né? E porque nesse momento não era só Isabel mais que regozijava, que tinha tido a experiência de ser cheia do Espírito, o filho no seu ventre, mas próprio pai Zacarias, ele é cheio do Espírito Santo e ele profetiza, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. No capítulo 2, nós vamos ter o nascimento de Jesus. Olha só quantas coisas nós podemos usufruir no relato de Lucas apenas no capítulo 1. E aí no capítulo 2 ele vai falar do nascimento, dos anjos, pastores, né? Que vão encontrar, que são os reis magos. Tudo isso é relatado no capítulo 2. A circuncisão de Jesus também, completado ele 8 dias para ser circuncidado o menino, deram o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser este concebido, né? E ele vai ser apresentado no templo. E aqui, em especial, a gente tem o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem que era justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo, né? E não foi somente ele. Nós podemos ver que Simeão, ele toma Jesus nos braços, e ele louva ao Senhor dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo em Israel, né? Que coisa maravilhosa que é esse relato deste homem chamado Simeão. E aí ele vai abençoar Maria, mãe do menino, né? E aí ele traz a profecia da morte de Jesus ali para Maria. Isso mesmo, olha o que ele diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará sua alma, para que se manifeste o pensamento de muitos corações. Imagina o coração de Maria apresentando o seu filho no templo e recebendo esta revelação de como seriam os dias de Jesus, né? E aí vai falar da profetisa Ana, que era outra mulher extraordinária, uma viúva, né? Que viveu com o marido apenas 7 anos, o marido morreu e ela ficou viúva de 84 anos, e ela não deixava o templo, e ela também foi testemunha desse momento que foi a apresentação de Jesus, e ela adora ao Senhor naquele momento juntamente com Simeão, né? E nós vamos ver que Jesus, ele prega ali aos 12 anos, ele já estava
perante os doutores da lei, né? E todos se admiravam por tamanho conhecimento que ele trazia. No capítulo 3, a pregação de João Batista, e João Batista vai dar testemunho de Jesus, batizar Jesus. É isso mesmo, né? Nós vimos esse relato também em Mateus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos Te agradecer por tamanha riqueza que temos na Tua palavra, que nos faz, Senhor, sabermos que o Teu amor foi derramado sobre a terra com o nascimento de Jesus. E este amor vai ser selado com a morte dele na cruz, nos dando a oportunidade de nos achegarmos novamente ao Pai. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.